Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos fazer, na página 225, um pouquinho de história. Objetos e documentos pessoais. Além das entrevistas e das conversas com os nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história da nossa família, como por meio de análise de objetos e documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história de sua família e o cotidiano do passado. Então, na aula passada, vocês fizeram uma entrevista, né, com uma pessoa antiga da família de vocês. Nesta semana, a gente vem falando que a gente também pode lembrar do passado, conhecer um pouco mais da nossa família através dos objetos, das coisas antigas que tem na nossa família. Uma ótima forma e que na casa de todo mundo eu tenho certeza que tem, são as fotos, fotografias antigas. Que tal hoje você dar uma olhadinha no álbum de família? É muito bom, não é? Eu adoro ver fotos como que era antigamente, como eram as pessoas antigamente, não é? Conhecer um pouquinho, é muito bom ver fotos. Então, hoje faz um pedido para o responsável, pede para ver o álbum de fotos que tem na sua casa. Todo mundo tem uma foto em casa, não é? Às vezes são fotos de vocês, quando vocês eram nenéns, não é? De antigamente, às vezes fotografia do batizado, da festa de aniversário, sempre tem e é bom relembrar, não é? O momento quando a gente ficava todo mundo junto, isso é muito legal. Então, dá uma olhadinha lá nas fotografias da casa de vocês. Aí, depois, olha o que Fábio descobriu. Uma sanfona. Fábio observou um antigo acordeon, instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, descobriu que seu bisavô adorava as cores e as sonoridades desse instrumento e que sempre tocava nas festas e comemorações. Olha aí. Depois, olha aí, ó, ao ter contato com a máquina de escrever da sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava. Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir. Tem certeza, quem já viu uma máquina dessa aí? Antigamente, né, não é na época de vocês, mas a gente fazia datilografia, que era para aprender a usar essa máquina aí. Não tinha computador, era nesta máquina. Depois, embaixo, Fábio leu algumas cartas trocadas entre seus avós quando os dois moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardaram aquelas cartas como uma lembrança de carinho que tinham um pelo outro. Ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho o fato de que eles demoravam semanas para serem respondidos. A carta ela demora muito a chegar, não é? Hoje em dia a gente passa um WhatsApp, um e-mail chega na hora, né? Imagina se não tivesse hoje a internet. Como que a gente faria para estudar, tendo que ficar em casa? Para rever nossos familiares que estão longe, a gente não pode, né, encontrar só por videochamada. Como que seria se não tivesse? A gente sentiria muito mais saudades, não é? Então a gente tem que agradecer também a modernidade, que ajudou bastante a gente. Olha aí na página 226. Por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Veja alguns documentos pessoais de Ademar, avô de Fábio. Ao analisar a cédula da identidade de seu avô, Fábio soube
sua nacionalidade, o ano e a cidade em que ele nasceu. Assim, como pôde observar a aparência física de seu avô quando tinha 25 anos atrás? Quase ninguém mostra foto da identidade. Pede o responsável para dar uma olhadinha na foto da identidade. Olha como que mudou, né? Hoje vocês também já têm identidade. E tenho certeza que se vocês olharem a foto da identidade de vocês e vocês hoje já tem uma grande diferença. Agora pede um responsável para ver a foto da identidade. Como que era antigamente e como que está o responsável hoje. Olha a diferença. Ou, se não tiver identidade do CNH, a carteira, né, de habilitação, pede para dar uma olhadinha na foto, para ver como que tá diferente. Vocês vão gostar. Agora embaixo, olha aí o título. Ao analisar o antigo título de eleitor do seu avô, Fábio, descobriu que era sua profissão naquele período, seu estado civil, onde morava, onde votava e como era sua aparência com 34 anos de idade. Então, o título é aquilo que a gente leva para poder, no dia da eleição, para poder votar, exercer a nossa cidadania, não é? Olha aí, o título do avô de Fábio, como que era? Olha, era tudo escrito naquela máquina de datilografia que a gente viu na página anterior, né? Hoje é tudo digitalizado. Agora, gente, quem não tem, né, quem não precisa, só ir com a digital, nem precisa levar documento para votar. Só colocar digital. Número 3. Em que ano Adhemar nasceu? 1945, então marca aí. O quadrinho do meio. Número 4. Qual era a profissão de Adhemar? Ele era artesão, carpinteiro ou professor? Professor, não é? Tá escrito no título dele, ó. Professor. Aqui, ó. Ele era professor. Agora, página 227. Os documentos pessoais são importantes fontes de informação, além de terem funções específicas. Olha aí a certidão. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. É ela que comprova a nacionalidade dessa pessoa, assim como traz informações sobre a data, o horário e o local de nascimento. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita, é um direito de toda criança. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculada em uma escola pública ou particular e programas sociais de governo. Então, pede o responsável para dar uma olhada na sua certidão de nascimento, para você ver aonde está escrito o nome da sua mãe, o nome do seu pai, aonde tem ali a data do seu nascimento. Ali vem escrito tudo, aonde você nasceu, a hora que você nasceu, o peso, o nome dos seus avós paternos, seus avós maternos, quando você foi registrado, tudo tem na sua certidão. Não é? O primeiro documento quando o neném nasce, tem que ter a certidão. Hoje, não pode sair ninguém do hospital sem a certidão de nascimento. Tem que ficar lá esperando até a certidão chegar. Não é? O responsável tem que ir lá fazer o registro e levar no hospital. Aí o neném é liberado. Não pode ter ninguém sem certidão de nascimento, porque é um documento que garante vários direitos, né, para a criança. Agora, olha aí, um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade. Ela é um documento de identificação que traz informações semelhantes às contidas na certidão de nascimento, como o nome do portador e sua data de local de nascimento. Além disso, ela traz a fotografia e a assinatura. A identidade vocês também têm. Ali vem
É o segundo documento. Ah, não levei a certidão, que é um papel grande, mas eu tenho a identidade, não é? Vem nome de pai, nome de mãe, o nome do dono, a foto, a assinatura, a data de nascimento, tudo escrito aí. E vem a numeração, que é o seu número que não troca. Depois, quando cresce, a carteira de trabalho e previdência social é um documento em que são registradas informações sobre atividades profissionais de uma pessoa. Por meio dela, são garantidos ao trabalhador direitos como aposentadoria e seguro-desemprego. Então, todo cidadão tem que ter sua carteira de trabalho, não é? Se não tiver, porque é autônomo, não quer ter, mas tem que ter, é bom ter, porque depois começa um trabalho e sempre pede a sua carteira, não é? E você tem que ter, porque é uma forma de garantir seus direitos também. Depois, embaixo, tem o título de eleitor. É um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher seus representantes nas eleições municipais, estaduais e federais. Todos os brasileiros podem tirar título de eleitor a partir de 16 anos. Entre as informações que constam nesse documento estão o nome completo do eleitor, sua data de nascimento e o local onde vota. Então, quando vocês tiverem 16 anos, daqui a pouquinho, vocês já vão poder votar, tirar o seu título de eleitor. Agora, olha a diferença aqui. Esse é o título de eleitor do avô de Fábio. Olha como que era grande. Agora, olha a diferença do título de eleitor de hoje. Pequenininho, parece uma carteira de identidade, ó. Tá vendo? Pequenininho. É para vocês verem como muda. E as coisas também, várias coisas que estavam escritas na outra carteira, agora já mudou. Agora aí, na última página, página 228. Associe cada uma das fontes históricas a seguir às suas descrições correspondentes. Tem um relógio, olha aí, a carteira de trabalho, fotografia e um diário antigo. Primeiro quadrinho. Analisar documentos pessoais pode contribuir para conhecermos mais informações sobre o tipo de trabalho realizado por uma pessoa no passado. A carteira de trabalho, letra B. Ali vem escrito no que você trabalha, onde você trabalha, qual é a sua profissão, vem tudo escrito ali. Então, põe B no primeiro quadrinho. Segundo quadrinho. Ao observar fotografias antigas, é possível conhecer mais sobre o cotidiano no passado e sobre a história de nossos familiares. D. Letra D. As fotografias. Terceiro quadrinho. Por meio da observação e análise de antigos objetos pessoais de nossos familiares, temos a oportunidade de conhecer mais sobre como eles viviam e como era o seu cotidiano. O relógio aí, que é um objeto antigo. Esse relógio era relógio de bolso. Ainda tem pessoas que usam, sabia? Último. Ao ler antigos diários, podemos ter acesso a diferentes fatos e histórias de nossa família, assim como temos a oportunidade de perceber como as pessoas viviam no passado. C, o diário que conta as histórias, as pessoas escrevem ali. Então, ficou assim, B, D, A e C. A tarefa de hoje. Agora que a gente já terminou, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir o responsável
para poder dar uma olhadinha nas fotografias. Pega a caixa de fotografias lá, vocês vão ouvir, vão ver, né, as fotos antigas, objetos, se tiverem alguns objetos antigos também, podem dar uma olhada e ouvir. O que é mais importante, mais legal, é a gente ouvir as histórias de antigamente. Pede um responsável para contar, escolhe uma foto e pede para contar o que aconteceu naquele dia, né? Vocês vão lembrar. Olha que coisa boa. Ótimo a gente lembrar das coisas antigamente, coisas boas que fazem, né, a gente se sentir bem. Então vai lá dar uma olhadinha nas fotografias e vocês vão lembrar, eles vão contar algumas histórias para vocês das fotos que vocês escolherem, tá bom? E depois, amanhã, a gente tem o nosso encontro, o próximo vídeo, tá? Para a gente fazer a aula de artes sobre o meio ambiente. Tchau!